Sabe aquela ligação que muda a tua vida? Pois é, isso aconteceu comigo um dia. Meu nome é Loriane Eide, sou psicóloga, professora, palestrante e rotaractiana. E um dia eu estava terminando os meus afazeres lá do meu trabalho quando eu recebi uma ligação da Naídes. Ela fez um convite que mudou a minha vida. Ela queria que eu falasse uma história que aconteceu comigo, uma história de transformação da minha vida, porque eu participei de um programa. Mas eu vou deixar vocês curiosos. Eu participei de um programa, mas um programa que se chama Jovem Destaque, que faz parte do Rotary, do Distrito 4730. Ela me convidou, a Naídes me convidou para fazer uma apresentação para 2.000 pessoas em Fortaleza. E lá eu deveria contar a minha história. Contar como era a minha vida antes, contar o que aconteceu comigo e o resultado de tudo isso. Eu fui e foi uma experiência incrível. Foi um discurso que eu chorei, que eu ri, que eu emocionei e me emocionei também. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história, acompanhe esse vídeo e depois até me conte como você se sentiu e como foi para você me conhecer. Loriane, minha colega de profissão hoje. Bom dia, companheiros de Rotary. Como a Naide me apresentou, meu nome é Loriane Eide e eu fui intercambista do programa Jovem Destaque no ano 2009-2010 pelo Distrito 4730. Vou contar um pouquinho a minha história para vocês. Eu sou filha de Sebastião e Anita Eide. Meu pai, com 60 anos, é pedreiro e agricultor. Minha mãe, com 58 anos, é agricultora e dona de casa. Sou a quarta de 5 filhos, a mais nova entre as meninas. Nasci e fui criada numa comunidade do interior da cidade de Rio Negro que se chama Fazendinha. Uma comunidade com mais ou menos 2.000 pessoas e que fica localizada a 25 quilômetros de estrada de chão do centro da cidade de Rio Negro. Meus pais estudaram só até a 4ª série, mas sempre entenderam a importância dos estudos e nos incentivaram a estudar. O meu primeiro livro eu ganhei da minha irmã mais velha quando eu tinha 3 anos de idade e nem tinha ido para a escola ainda. Se chamava O Esforço do Abacate. Era a história de um abacate que queria emagrecer. Eu cresci adorando ler e, claro, que adorando estudar também. Mas a minha família sempre foi muito simples. Mas meus pais, muito trabalhadores, sempre nos ensinaram a força do trabalho e da nossa vontade para conquistar as coisas. Quando eu estava na 8ª série, por exemplo, eu e os meus pais, nós juntamos latinha nas festas que tiveram na cidade para conseguir comprar o meu vestido de formatura. E nós conseguimos. Compramos um vestido vermelho lindo, mas o dinheiro não deu para comprar a sandália que eu consegui ganhar de presente da minha irmã. Também, seguindo o exemplo dos meus pais, ajudava na comunidade por meio da igreja, ajudando no Natal das crianças e também como catequista. Nessa época eu não tinha grandes sonhos. Tudo parecia para mim impossível ou muito difícil. Grande parte disso porque eu não conhecia nada além da fazendinha do centro da cidade de Rio Negro, onde a gente fazia compras. Mas foi no ano de 2008, quando eu tinha 15 anos e estava cursando o 3º ano do ensino médio. Saía de casa às 6 horas da manhã, viajava de ônibus por 1h30 para não chegar no colégio. Estudava, chegava em casa 1h30 da tarde, isso quando o ônibus não quebrava ou ficava atolado nos dias de chuva. Foi nesse ano, no ano de 2008, em uma sexta-feira dessas que começam como qualquer outra, que eu fui chamada na sala do diretor. Eu não tinha feito nada, estranhei aquela situação. Lá eu encontrei uma mulher que eu nunca tinha visto e começou a me falar sobre um programa, sobre intercâmbio,
começou a me falar sobre Rotary e eu fiquei com medo. Mas o diretor me acalmou, pediu que eu confiasse e disse que era algo bom. Mas eu perguntei, mas e por que eu então, diretor? E ele disse que foi pedido a ele que escolhesse dentro do colégio jovens que fossem carentes, mas que se destacassem em notas e comportamento, e que de certa maneira atuassem como líderes dentro do colégio e dentro da comunidade. Ele me escolheu, eu e outras 2 meninas do colégio. Se eu aceitasse então, naquela mesma noite, eu deveria ir na reunião do Rotary e demonstrar um talento que eu tivesse na festiva do Dia dos Pais. Cheguei em casa de ônibus e tive apenas 15 minutos para tentar explicar para minha mãe o que tinha acontecido e pedir para ela permissão para voltar para a cidade, porque o último ônibus que saía da fazendinha para ir para a cidade era aquele que saía em 15 minutos. A minha mãe, ainda sem entender, mas confiando também na palavra do diretor, me deixou. Eu tirei meu uniforme, troquei de roupa e embarquei no ônibus. Mas naquele momento eu não entendia que eu não estava só embarcando em um ônibus, eu estava embarcando era para uma vida nova. Cheguei na cidade e fiquei na casa da minha irmã até o horário da reunião. Fui a pé e demonstrei o meu talento por meio de um discurso. Não lembro de muita coisa, mas a última frase do meu discurso eu disse que esperava que o meu pai lá na fazendinha pudesse sentir o amor que eu estava colocando nas minhas palavras. Frase que eu posso dizer hoje também. Na semana seguinte eu tive a resposta. Eu tinha sido classificada dentro do clube. Mas e agora? Agora eu passaria por um processo de provas. E foi aí que eu comecei a estudar, com a ajuda do colégio, que me ensinaram a usar o computador, porque naquela época eu não sabia nem o que era um e-mail. O Rotary Clube de Rio Negro, clube que me apadrinhou, acolheu a nossa família. Começou a chamar meus pais para as reuniões e, de repente, a nossa família começou a se sentir importante, especial. Eu via nos olhos dos meus pais o brilho quando eles contavam para o pessoal lá da fazendinha todas as pessoas que eles estavam conhecendo por meio do Rotary. Mas tinha um problema em tudo isso. Todas as provas, elas seriam realizadas em Curitiba. E eu nunca tinha ido tão longe. No dia da prova, o Rotary pagou a passagem e eu e o meu pai fomos para Curitiba. Fizemos as provas, deu tudo certo. E ao retornarmos, meu pai falou que pela primeira vez ele tinha ido para Curitiba por um bom motivo. Porque todas as outras vezes ele ia somente para visitar a mãe dele que estava no hospital. Foi aí que eu vi que o Rotary naquele momento estava transformando a história da minha família. Passei na segunda fase e chegou o momento da visita do governador lá na nossa casa. Pensem no nervoso da minha mãe, porque nós nunca tínhamos recebido alguém tão importante lá na nossa casa. Depois disso veio a espera, mas foi na Biblioteca Pública de Rio Negro que eu, sozinha em frente ao computador, li o meu nome entre os classificados do programa de Jovens Destaques. Chorei muito naquele dia. Imprimi a lista de classificados e fui para casa, pensando em como eu daria essa notícia para os meus pais, porque essa era uma notícia muito especial. Eu tinha 1 hora de ônibus para chegar até em casa, então eu tinha um tempo para pensar. Meu pai estava capinando o quintal e a minha mãe estava lavando roupa. Cheguei, peguei uma folha sulfite em branco, dobrei ao meio e entreguei para cada um. Disse para eles que se eles não entendessem o que estava escrito, que eles fossem na cozinha que eu explicava. Quando eles chegaram lá, em uma mão eu segurava a lista de classificados e na outra uma garrafa de cidra. Comemoramos muito naquele dia e por muito tempo essa lista de classificados ficou colada na nossa geladeira. Aquele dia
quando eu fui deitar, eu lembro de ter me dado o luxo de me imaginar dentro de um avião. E eu percebi que naquele momento eu tinha começado a sonhar, e a sonhar bem alto. Depois de alguns meses, eu descobri que eu ia para a Colômbia, para o distrito 4290, para a cidade de Duitama. Uma companheira do Rotary começou a me dar umas aulas de espanhol. Outro companheiro me cedeu as roupas que eu levei para o meu enxoval. E a coordenadora do meu colégio pagou o tênis que eu levei. Movimentamos a comunidade para fazer meu enxoval e também por meio de uma rifa que nós vendemos para ajudar a custear os gastos do clube. E foi no dia 15 de agosto de 2009 que uma menina lá da fazendinha de 16 anos embarcou em um avião e foi para a Colômbia. Mas antes de eu ir, a minha irmã me deu um DVD. Mas disse que eu tinha que prometer que eu só ia assistir ele quando chegasse na Colômbia. Depois de 13 dias, eu tive a coragem e assisti o DVD. Nele, tinham fotos da minha família com uma música de espanhol em fundo. A única que eles conheciam na época. Dizia que eles iam ficar com saudade. E que sabiam que eu também estaria com saudade. Mas que entendiam o quanto aquilo era importante para mim. E por isso era importante para eles também. Isso me deu força para continuar lá. E comecei a descobrir, então, que isso é um intercâmbio. É você conhecer um novo país, é você conhecer uma nova cultura, novas pessoas, mas continuar vinculado ainda à sua terra, ao seu país e poder compartilhar isso. 11 meses maravilhosos de intercâmbio foram esses. Acho que até hoje eu tenho uma depressão pós-intercâmbio. Fiquei em 4 famílias incríveis. Participei do Interact e fiz um trabalho voluntário no lar do idoso da cidade. Conheci também jovens de outros países que estavam lá fazendo intercâmbio também. Ganhei de presente do meu clube a Grande Viagem, que foi um cruzeiro onde seria realizada a conferência distrital daquele ano. E de repente aquela menina de 16 anos lá da fazendinha já tinha um e-mail, já tinha andado de avião e agora estava fazendo um cruzeiro. Eu comecei a conhecer as dimensões do mundo e todas as suas possibilidades. Dados os 11 meses, retornei. No aeroporto, meus pais, minhas irmãs, meus sobrinhos e meus cunhados me esperavam. Mas a surpresa maior eu tive quando eu cheguei lá em casa, na fazendinha, porque literalmente a fazendinha inteira me esperava. Tinha uma festa lá no paiol da minha casa. Tinha comida, tinha bebida, tinha música e teve até dança. Todo mundo queria que eu contasse, que eu falasse. Tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha experimentado, tudo que eu sabia. E foi isso que eu fiz. Eu contei para minha família, para os meus amigos, para minha comunidade, lá para o colégio, as coisas que eu tinha descoberto por meio do meu intercâmbio. 6 meses depois que eu voltei, validei os meus estudos e me formei no ensino médio. Agora, eu sonhava. Então, eu queria fazer faculdade. Fiz o vestibular na minha cidade no ano seguinte e passei para o curso de psicologia. Desenvolvi também um projeto de pesquisa durante os 5 anos da faculdade que me deu bolsa para permanecer na faculdade. Nessa época, eu estudava de segunda a sábado, trabalhava de segunda a sexta em um emprego, sábado e domingo em outro emprego e ainda fazia o projeto de pesquisa. Dormi pouquíssimas horas durante esses 5 anos, mas valeu a pena, porque foi no dia 20 de fevereiro de 2016 que eu, no papel de juramentista da turma, me formei. Eu fui a primeira filha dos meus pais a se formar na faculdade e essa foi a primeira vez que a minha família tinha ido em uma formatura. Depois disso, comecei uma especialização e hoje eu sou psicóloga especialista em psicologia corporal. E olha que coincidência. Dia 15 de agosto foi o dia que eu embarquei para o meu intercâmbio. Foi nesse mesmo dia,
no dia 15 de agosto de 2017, que o Rotary bateu na minha porta pela segunda vez, mas dessa vez de uma maneira muito diferente. Recebi 2 ligações desse dia. A primeira vez, da Anaídes, madrinha do projeto Jovem Destaque. Ela me convidou para participar do programa de seleção de Jovens Destaques, mas dessa vez eu, como profissional da psicologia, ajudando na seleção. Essa foi a minha oportunidade de doar o meu trabalho, o meu conhecimento e o meu esforço para o Rotary. Foi a minha vez de ajudar outros jovens como eu fui ajudada, de orientar outras famílias como a minha foi orientada. A segunda ligação que eu recebi nesse dia foi do presidente do Rotary Clube de Rio Negro, Gustavo. Ele me lançou um desafio: fundar um Rotaract Clube em Rio Negro. Eu aceitei o desafio, comprei a ideia, falei com alguns amigos que falaram com outras pessoas e 2 meses depois, no dia 16 de outubro, fundamos o Rotaract Clube de Rio Negro, um clube que só me enche de orgulho. Pois apenas em 9 meses de trabalho, nós conseguimos fazer um projeto que foi o Chá Beneficente Mãos Solidárias, que arrecadou mais de R$6.000 na nossa comunidade, que foi convertida em carne para complementar a alimentação de 60 alunos de uma escola de educação especial da nossa cidade por 6 meses. Projeto que fez o nosso clube ganhar projeto destaque em finanças dentro do distrito. Foi também por meio do Rotaract que eu consegui ganhar o concurso distrital de oratória. Em janeiro, eu vou para a CONARC representar o distrito 4730 no concurso nacional de oratória. Aquela menina que um dia juntou latinha para comprar o vestido de formatura, hoje veste algo muito diferente. Hoje eu visto garra, eu visto esperança, eu visto vontade. Aquele ônibus que eu peguei lá, quando eu tinha 15 anos, me levou para muitos lugares e me trouxe hoje até aqui para conhecer vocês. Então, eu só tenho que agradecer ao Rotary e a esse programa maravilhoso, porque eu tenho certeza que grande parte do brilho que eu tenho nos meus olhos hoje foi o Rotary que me deu. Grande parte dos sonhos que eu realizei desde esse momento foi o Rotary que me ensinou a acreditar. Por isso eu peço a vocês, se a gente puder tocar outros jovens como eu fui tocada, vamos fazer isso. Se nós pudermos mostrar para outras comunidades como elas são especiais, mostrar para famílias que elas são importantes, assim como um dia vocês fizeram comigo, vamos fazer. Porque uma coisa eu tenho certeza, porque é o que eu vivo. Um jovem, quando ele é tocado, ele nunca mais é igual. Um jovem, quando é transformado, o que ele mais quer dentro dele é transformar outros jovens. É o que eu quero e é o que eu peço hoje para vocês. Vamos fazer isso por nossos jovens, porque nós podemos fazer isso. Muito obrigada. Luli, a gente queria chamar você aqui. Vem aqui. Em nome dos 54 Jovens Destaque, nós queremos agradecer ao diretor Zanardi Luli por essa generosidade. Eles não imaginam a diferença que tem feito na vida de muitas pessoas.
Nós queremos agradecer os nossos governadores do Distrito 4730, que têm abraçado esse projeto com muita prioridade e com muita generosidade. Muito obrigada. Eu, quando governador, eu sempre sonhei em fazer esse Jovem Destaque. E nós conseguimos fazer e já temos 54 jovens. Queria chamar a Gabi aqui. Gabi, essa também é uma Jovem Destaque. Ela também foi para a Alemanha e ela também venceu, está trabalhando numa multinacional. O menino do ano passado, o Rafael, hoje é comprador sênior da Kraft Food. Está indo morar em Amsterdã. Esse é o projeto. Já patrocinou outros jovens. E já teve a capacidade financeira de pagar para que um novo jovem fosse ter a sua vida transformada. Barry, eu como governador fiquei muito feliz em fazer esse projeto. Como diretor, gostaria que você me ajudasse, Barry, para que a gente faça esse projeto, ou pela Fundação Rotary, ou pelo Rotary, para que cada distrito do mundo mande um jovem. São 520 jovens por ano. Esse é o maior projeto de paz e resolução de conflitos, porque é interno e externo. Gostaria muito de contar com o apoio para que a gente fizesse a transformação também na vida desses jovens. Muito obrigado por vocês, estamos rigorosamente no horário.